Eu estou vendo aqui a notícia sobre o inquérito do caso do assassino que matou o dirigente petista lá em Foz do Iguaçu, no Paraná. E aí nós temos aí notícia que o caso Marcelo Arruda, que foi assassinado, Eduardo e Flávio Bolsonaro, eles celebram inquérito que nega crime político. A grande questão que se coloca é a seguinte: foi crime político ou não? Resposta: sim, foi um crime político. Por que foi um crime político? Ora, a resposta está na frase que o assassino disse logo que chegou aonde estava acontecendo o aniversário. Aqui é Bolsonaro. Por que ele diz isso? Porque ele saiu dali motivado por uma questão política. Foi um crime de terrorismo. Foi motivado por uma questão política. E segundo informações, ele teve acesso às imagens que estava acontecendo a festa e tinha bebido um lanche e foi aí invadir a festa de aniversário do Marcelo Arruda e culminou no assassinato do Marcelo Arruda. Foi crime político, sim. Embora os bolsonaristas, o próprio Bolsonaro, a família Bolsonaro não aceite isso, porque, claro, por que isso é importante? Dizer que foi crime político. Para que não aconteça mais coisas dessa natureza do ponto de vista politicamente. Porque nós temos um avanço, na verdade, do ódio e da violência estimulada pela presidência da República, estimulada pelo bolsonarismo. Isto é muito claro desde as eleições de 2018. Vamos falar simbolicamente, como eu já falei em vídeo anterior, mas vamos marcar aqui. O uso da arminha na mão não é uma coisa inocente. Arminha na mão significa o quê? Simbolicamente, um objeto que tem como principal utilidade matar. Por que se usa uma arminha na mão? Ah, porque ele foi do exército, porque ele é capitão, isso, aquilo. Não é isso. A predominância do uso da arminha na mão, que foi inclusive incentivada durante toda a campanha, em todos os momentos, é a marca central do então candidato na época lá, a presidente da República, Jair Bolsonaro, e continuando ele como presidente da República eleito. Esse uso da arminha na mão, esse simbolismo da arminha na mão significa o direito de matar. E quando alguns evangélicos, eu faço questão de colocar, porque ele tem um apoio forte dos evangélicos fundamentalistas. Eu sei que a maioria dos evangélicos, grande parte dos evangélicos, não tem essa característica, não tem essa história aí. Mas a gente viu claramente que aqueles que apoiam, os evangélicos que apoiam Bolsonaro diretamente, dá um apoio direto ao uso da arma, a ponto de você ter uma igreja com grande parte ou quase todos os seus participantes fazendo uma arminha na mão. Não tem nada de inocente aí. Isso é uma primeira coisa. A outra coisa, essa mesma arminha na mão, ela foi levada em todos os momentos, nos comícios do Jair Bolsonaro, em todos os momentos que ele ia na sua campanha, ele fazia a arminha na mão, da mesma forma que chegou a utilizar equipamentos cinematográficos, de reportagem, simulando metralhadora, e chegando a dizer que ele ia metralhar, isso é para metralhar todos os petistas. Ah, isso é simbólico, isso é uma metáfora, sim, mas é um simbolismo que o ódio está sendo alimentado aí constantemente. E a ideia do bem e do mal, olha, o bolsonarismo se coloca como bem, o outro lado é o mal. Isso é muito perigoso.
Isso é muito perigoso, porque você polariza claramente a sociedade e coloca a sociedade contra aquele grupo. A gente sabe muito bem que a intenção clara do Bolsonaro, de sua família, do bolsonarismo, é eliminar completamente a esquerda, é eliminar o PT, é colocar todos como terroristas e, se possível, acabar, matar mesmo. A gente sabe que a intenção é essa, e isso fica muito claro, digamos, muito claro durante a campanha, em todos os momentos, até hoje, com o discurso de ódio estimulado principalmente por meio das redes sociais. Quando o Bolsonaro, numa live, ele coloca em xeque, desculpa, não é em xeque que eu queria dizer, ele coloca as urnas eletrônicas como algo que não é segura, ele está colocando a população contra o Tribunal Superior Eleitoral. Ele foi eleito pelas urnas eletrônicas. Seus filhos foram eleitos por meio das urnas eletrônicas. Mas, como ele sabe que vai perder a eleição para Lula, ele não aceita, que acha que a sociedade tem que aceitar que foi uma falcatrua. É isso que ele pensa. E quando parte das Forças Armadas, principalmente os seus principais representantes, como a gente viu aí o seu Sérgio Nogueira, o tempo todo estimulando essa questão de que as urnas não são seguras, o que é que está colocando? Colocando lenha na fogueira. Mas não é sobre isso que nós estamos falando. Voltando ao tema, por que é que o crime, esse crime aí de Foz do Iguaçu, que o José Guaranhos matou o Marcelo Arruda, um guarda municipal, esse crime é político porque é a partir desse discurso do simbolismo, do discurso do ódio, pelas falas, pelas ações, pelas peças publicitárias, pelas lives, pelas fake news, nas diversas redes sociais, é por meio desse discurso que o assassino, o José Guaranhos, que matou o Marcelo Arruda, agiu. Se não fosse isso, ele não chegaria gritando, aqui é Bolsonaro. Por que ele precisaria estar gritando, aqui é Bolsonaro? Ora, porque ele é alimentado pelo discurso de ódio do Bolsonaro, da família Bolsonaro, de toda a sua campanha. Então, quando a PF assodadamente diz que não houve crime político, ela está dando aval para que esses crimes aconteçam. E se acontecer, vão ser vistos como questões pessoais. Assim como o Mourão disse, isso foi briga de bêbado. Isso acontece toda semana. Você veja o respeito que ele tem a vida. Isso acontece toda semana. E ainda disse mais, vamos fechar esse caixão para dizer, você vê o ponto que o Mourão, que o bolsonarismo chega da desumanidade. Vamos fechar esse caixão, porque interessa para ele acabar com esse assunto e utilizar até esse tempo, fechar esse caixão, já está morto mesmo, acabou. Interessa porque o crime político precisa ser punido para que não aconteça mais esses crimes, para que a campanha seja uma campanha de paz. Não tem problema se ter opositor, se ter divergências, se ter até conflitos. Agora, estimular o ódio, inclusive de diversas maneiras, simbolicamente, por meio das falas, e também estimulando o uso das armas por meio da população, estimulando a população ao uso de armas, a ponto de se chegar a fazer subentender que se o Bolsonaro não perder a eleição, então que os seus seguidores já sabem o que tem que fazer. E fazer até antes das eleições.
Portanto, o crime é político, sim. O que é um crime político? Ora, um crime político é um crime que se dá a partir de um direcionamento político, de uma maneira política de se ver o mundo, de se ver o outro, de se ver o seu opositor. O crime político ele acontece alimentado por discursos, por falas, por práticas, por ações, por meios simbólicos. Também, o crime político se dá exatamente quando o indivíduo age a partir de uma orientação que pode ser direta ou indiretamente, do ponto de vista ideológico. Ora, por que o cara saiu quase meia-noite para invadir um aniversário de uma pessoa que ele não foi convidado para a festa, que não tinha nada a ver com ele, a não ser de maneira orientada a partir da sua ideologia, do discurso do seu líder, dos seus líderes, do seu grupo político. Se não fosse isso, ele não precisaria chegar na festa e gritar: aqui é Bolsonaro. Não precisaria, não. Ele simplesmente, até se conhecesse o cara, não é? Ele poderia até chamar pelo nome, alguma coisa desse tipo, mas ele chegou assodadamente com a mulher, com o filho, parece que até um filho pequeno, brigou, esculhambou, disse que aqui é Bolsonaro, colocou o carro de som bem alto para atrapalhar a festa de aniversário, voltou com uma arma para matar as pessoas que estavam ali na festa, principalmente o aniversariante. E foi isso que ele fez. O crime é político. E quando se tem um crime político que é negado, que não se faz a investigação de maneira correta, e se faz uma investigação já com a tendência a ter um lado, então deu no que deu. A delegada, parece que uma delegada que era bolsonarista foi afastada, mas essa também não fez muito diferente. Se apressou e fez a investigação do jeito dela e disse que o crime não poderia ser caracterizado como um crime político. Eu pergunto à PF do Paraná, pergunto à delegada: o que é um crime político? Apresente as características de um crime político. O que você acha, o que você diz que seja um crime político? Um crime político está claro, ele tem uma orientação política. Então é claro que ele foi feito, por exemplo, por um indivíduo. Mas o fato de ter sido feito por um indivíduo, você não pode chegar e dizer: foi uma pessoa que fez, ou foi duas pessoas que brigaram, foi briga de rua, foi briga de bêbado. Não. O crime é político porque ele tem uma orientação ideológica, ele está o tempo todo nas redes sociais, ele tem uma liderança que é o presidente da República, que faz inclusive lives estimulando o ódio. Estimulando o ódio. Isso está muito claro. Na última live que o presidente fez, ele chegou a dizer: olha, vocês sabem o que fazer antes das eleições. O que significa isso, essa história cifrada? É destruir a eleição? É acabar com as eleições? É acabar com os petistas? É matar os petistas? É acabar com a esquerda? É acabar com o ex-presidente Lula? Essa é que é a questão. Esse crime foi político, sim, e precisa ser investigado. Se ficar nesse resultado aí de que não foi um crime político, significa o seguinte: olha, a porteira está aberta, vocês podem brigar, o problema é de vocês. A porteira está aberta, se matou alguém, então foi um crime pessoal, porque foi um indivíduo que fez. Claro, todo crime que vai acontecer vai ser um indivíduo que vai agir em relação ao outro ou até determinados grupos. É claro que poderia se ter uma coisa até mais concreta também, mas também, quando eu falo mais concreto, poderia até dizer: olha, nós estamos aqui diretamente por causa do presidente da República. Mas ele não precisa dizer isso, porque ele tem a orientação ideológica, a orientação pelas lives, a orientação pelo bolsonarismo,
a orientação pelas fake news, a orientação que se dão nas redes sociais, os discursos e as falas constantemente de ódio para atacar, para desqualificar, para acabar com o outro lado. Se não fosse isso, repito, o assassino do Marcelo Arruda, ele não precisaria chegar e gritar: aqui é Bolsonaro. Aí está a prova concreta de que isso é um crime político. Se não fosse isso, ele chegaria e diria: cadê o Marcelo Arruda? Eu quero falar com ele. Eu quero resolver umas coisas com ele. Não. Ele sabia que tinha acontecido a festa, ele teve acesso às imagens e ele foi exatamente para fazer o que fez: matar o Marcelo Arruda. E poderia ter matado outras pessoas, caso não tivesse também sido atingido. Agora se coloca diante disso aí a vítima como o culpado. Aqueles que estavam do lado da vítima como os culpados. Ora, se o cara chegou para matar o outro, você ia ficar parado? Alguém ia ficar parado, não ia agir? O crime é político e se esse resultado aí da PF do Paraná ficar desse jeito mesmo, significa que a situação tende cada vez mais a piorar. O crime é político e a culpa não é simplesmente da polarização, como a mídia tradicional, a mídia em defesa do privatismo, do Estado mínimo, defende. Não é simplesmente questão de polarização. A questão é o seguinte: o bolsonarismo mata, ataca, violenta, agride e mata. Vamos citar alguns pontos. As manifestações que aconteceram, por exemplo, em Minas Gerais, Lula e Calil. O que é que aconteceu? Jogaram veneno e parece que até fezes nos participantes. Atingiu alguns participantes. Quem foi? Um bolsonarista. Teve outro caso, agora não lembro se foi no Rio de Janeiro, também atingiu um petista, uma pessoa de esquerda. Quem foi? Um bolsonarista. Teve o caso de um ataque ao juiz que determinou a prisão do Milton Ribeiro, o ex-ministro da Educação, acusado por esquema de corrupção. Quem atacou? Os bolsonaristas. Então nós temos vários exemplos de que esse crime foi político, sim, e é preciso a punição. Não simplesmente punir o cara simplesmente que cometeu o assassinato. Claro, não tinha como negar que está nas câmeras lá. Mas, principalmente, concluir que esse crime é político, significa conter novas possibilidades de que esse crime aconteça. Porque se você tem uma liderança, que é o presidente da República, que estimula o ódio o tempo todo, e que parte das igrejas evangélicas estimulam também o uso das armas, acha que é uma coisa natural, isso estimula que as pessoas desequilibradas dessa natureza, pessoas de má índole, de má fé, façam como fez o José Guaranhos, que matou o Marcelo Arruda. Esse crime é político, sim. Se não fizer nada, repito mais uma vez, se não fizer nada, principalmente se esse crime não ficar classificado como um crime político, significa abrir as porteiras para que qualquer pessoa se sinta à vontade para fazer o que o José Guaranhos fez: atacar aqueles que consideram seus inimigos e até mesmo matar. Você concorda
com essa conclusão da PF de que o crime não é político, dê sua opinião. É importante que você dê a sua opinião e justifique por que esse crime não é político. Da mesma forma que a PF, a delegada, precisa justificar. Olha, o que é um crime político? É só pegar a orientação política. Não adianta dizer que foi um indivíduo motivado por bebida e disso aquilo. A questão é o padrão de como isso acontece. Como essas ações truculentas acontecem. Vejamos, o ataque à manifestação em Minas Gerais, aos participantes aí da manifestação jogando veneno e fezes, orientação política, direcionamento político. Ataque ao juiz que mandou prender o ex-ministro Ribeiro, também uma orientação política, o ódio, a raiva, porque está sendo preso uma pessoa ligada ao bolsonarismo. Ataques também no Rio de Janeiro, ataques diversos. De modo que não tem outra a não ser caracterizar este crime do Paraná, de Foz do Iguaçu, no Paraná, como um crime político. Senão, a insegurança se torna muito maior para todos e aí se dá o aval para que se faça qualquer coisa. E é por isso que o Eduardo e o Flávio Bolsonaro celebram esse inquérito que nega o crime político. Eles celebram porque, olha, agora pode-se fazer mais, se estimula mais e, principalmente, não pressiona o bolsonarismo, não pressiona o presidente da República e toda a sua campanha. Entendeu? Essa é exatamente a questão. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as nossas novidades. Compartilhe e divulgue os nossos vídeos. Nós temos sempre vídeos aqui de sociologia, de política, de cinema e literatura, de atualidades, de metodologia científica e muito mais. Até mais.